Certo, então, esse é um vídeo de continuação da resolução das atividades do 8º ano do livro da unidade 1, das páginas 7 até a página 10. Nós estamos no exercício 6 aqui, então a segunda parte do vídeo, no exercício 6. E no item A pede o seguinte: a soma de dois números consecutivos na sequência dos números pares é 998. Quais são esses números? Então a ideia de resolução aqui é tu supor um número e o seu consecutivo. Os pares, os consecutivos pares vão de 2 em 2. 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então se eu represento o primeiro número por n, o consecutivo de n é n mais 2. Eu sei que se eu somar esses dois aqui, o resultado dá 998. E pede no item A quem é o número e quem é o seu consecutivo, quem é o número par e quem é o seu consecutivo. Então, expressado aqui o nosso problema, eu tenho n mais 2 igual a 998. Então, n mais n, esse 2 somando vai fazer surgir do outro lado um 2, subtraindo esse n mais n, eu tenho 2n, 998 menos 2, 996. 2 multiplicando vai fazer surgir um 2 dividindo do outro lado da equação. N igual a 996 dividido por 2. Vamos lá. De cabeça, 900 dividido por 2, 450. E 96 dividido por 2, 48. 498, né? 450 mais 48, 498. Então eu descubro que o número n é 498. 498 e o seu consecutivo é o número 500. Pronto, vamos passar para o item B. No item B, então, fala que a soma de 3 ímpares consecutivos é igual a 165. Quando a gente tem uma quantidade ímpar de números consecutivos, é sempre bom começar pelo número do meio, né? Principalmente quando a gente vai expressar soma. Então, o intermediário aqui é n, o anterior, os ímpares vão de 2 em 2 também. Então, o antecessor ímpar, eu retiro 2 unidades e o sucessor ímpar eu acrescento 2 unidades. Se eu somar todos esses números, dá 165. Então, aqui já está a expressão. Ó. O antecessor ímpar, o número ímpar e o sucessor ímpar somados dá 165. Organizando essa expressão, então, juntando todos os n's do lado esquerdo, eu vou ter 3n. E agora, menos 2 com mais 2 dá 0. Vou até escrever aqui 0, né? Igual a 165. Então, eu tenho 3n igual a 165, e o número n vai ser 165 dividido por 3, porque 3 multiplicando aqui vai fazer surgir 3 dividindo, né? Esse número 165 dividido por 3 dá um número inteiro, ou seja, 165 é divisível por 3, lembrando do critério de divisibilidade. 1 mais 6, 7, 7 mais 5 é 12, 12 dá para dividir por 3, 165 também dá para dividir por 3. Vamos lá, 165 dividido por 3 para encontrar o valor intermediário. 5 vezes 3 dá 15, 16 menos 15 dá 1, baixo 5, e 5 vezes 3 dá 15, resta 0. O número intermediário é 55. Para saber o anterior
diminui 2, 55 menos 2 dá 53, para saber o posterior, 55 mais 2 dá 57. Muito bem, temos então todos os três números, 53, 55 e 57. Vamos passar para o exercício de número 7. O exercício de número 7 mostra a situação de um time de futebol que está com um saldo de gols menos 15 e propõe uma situação. Se ele está com menos 15 e sofre 3 gols, né? Então o saldo de gols dele é menos 15, ele sofre 3 gols e a gente desconta 3 gols. E faz um gol, a gente acrescenta um gol para calcular o total o saldo de gols atual, né? Para atualizar o saldo de gols do time, então. Então eu tenho essa operação, menos 15, depois eu retiro menos 3 e adiciono 1. É como se fosse dois débitos, um de 15 e outro de 3, e um crédito de 1. Então, observando o saldo de gols menos 15 e tomando 3 gols, fica com saldo de 18 e depois ele faz mais um gol. Então, acaba descontando aqui, né? Ele fica com saldo de gols menos 17. Né? O saldo de gols menos 17, porque um gol ele consegue salvar, então. Esse aí foi o exercício 7. Vamos passar para o exercício de número 8. Então, o exercício de número 8 pede para tu avaliar os atributos dos conjuntos numéricos em cada número, em cada item, né? Natural, inteiro e racionais. Lembrando que os naturais começam de 0, vai de 1 em 1, são os valores da contagem, 0, 1, 2, 3. Os inteiros começam em menos infinito, vem de 1 em 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Daí depois do menos 1 vem todos os naturais. E os racionais são todos aqueles números que eu consigo representar através de uma divisão de dois números inteiros. Tá? Então vamos começar aqui com os atributos do número 0 no item A. Os atributos do número 0 é um número natural? Sim, ele é um número natural. Ele inclusive é o primeiro natural do conjunto. É um número inteiro? Sim, todo natural é inteiro, ele é número inteiro. Ele é um número racional, eu consigo representar através de uma divisão de dois números inteiros? Sim, 0 dividido por 1, por exemplo, é uma divisão de dois inteiros que o resultado dá 0. Então 0 é natural, é inteiro e é racional. Com certeza, se o número estiver nessa região aqui, ele vai ser inteiro e ele vai ser racional, porque todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Menos 1, ele está nessa região aqui, ó, o menos 1. O menos 1 está aqui, não está nessa região. Então, o menos 1, com certeza, é inteiro, ele não é natural. Né? O menos 1 é inteiro. E se ele é inteiro, ele é racional também. Então, os atributos de menos 1 é inteiro e é racional. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um número que está... É um número que está entre dois inteiros, entre o 0 e o 1. É o 1 sobre 2. É um número que está aqui, 1 sobre 2. Nessa região aqui. Ele não é inteiro. Ele é somente racional. O item B. Menos 0,15 e vai até o infinito. Né? É um número que está nessa região também, que nós chamamos de dízimas periódicas, porque ele é um número com infinitas casas decimais que tem uma sequência que repete a partir de um ponto. Né? Após a vírgula aqui, ele já começou a repetir, ó, 15, 15, 15, 15, essa sequência. Então, o atributo aqui para esse número aqui é racional, não vai ser natural, não vai ser inteiro, né? Inclusive, ele está entre os inteiros menos 1 e 0. Qualquer número que estiver entre dois inteiros consecutivos, ele não vai ser um inteiro. Né? Então aqui, mas já
já demos uma classificação para esse número, é um tipo dízima periódica. Vamos ver agora o item E, 10 sobre 2. Ele já está em forma de fração de dois números inteiros. É um número inteiro em cima, é um número inteiro embaixo. Né? Com certeza ele está nesse conjunto dos números racionais, mas a gente tem que verificar. 10 dividido por 2 dá o número 5. O número 5 ele é natural, ele é inteiro e ele também é racional. Inclusive está aqui a forma de representação do número 5, 10 sobre 2. Esse menos 3,4 eu posso representar ele como menos 34, lembrando dos exercícios anteriores, lá no primeiro vídeo, né? Menos 34 sobre 10. Com certeza não é um número natural, não é um número inteiro, mas é um número racional. O item F é somente um número racional. O item G, raiz de 9, resolvendo a raiz de 9, estou perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 9, é o número 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3, é um número natural, os atributos, então, natural, é inteiro e também é racional. Aqui a gente termina o exercício de número 8. Passamos agora para o exercício de número 9. No exercício de número 9, nós temos que avaliar 3 afirmações. A primeira afirmação diz que se um número é natural, então ele não é racional. Olhando o nosso diagrama, se um número é racional, ele está nessa região aqui, ó. E todo número racional, com certeza, é inteiro e está dentro da região dos racionais. Então isso aqui é falso. Poderia pegar qualquer número natural que ele vai ser racional. No item B, menos 16 é um número inteiro. Ele fala, está nessa região aqui, ele não é natural, menos 16, ele é inteiro, está nessa região aqui. E ele está dizendo, e menos 16 não é racional, mas todo número que é inteiro é racional, está dentro da região dos racionais. Então, por essa afirmação que menos 16 não é racional, nós dizemos que a afirmação é falsa. 0,5 é um número racional. 0,5 não é natural, não é inteiro, é um número racional, tá? Somente racional. E ele está dizendo que 0,5 não é inteiro. E é verdade, porque 0,5, como é que a gente mostra isso? Ele é um número maior que 0 e ele é um número menor do que 1. O 0 e o 1 são inteiros consecutivos. Qualquer número entre dois inteiros consecutivos, inclusive 0 e 1 são naturais consecutivos e inteiros consecutivos também. Qualquer número entre dois naturais ou dois inteiros consecutivos, com certeza não vai ser natural, com certeza não vai ser inteiro. Então, esta afirmação aqui é verdadeira. 0,5 é um número que eu consigo representar através de fração de dois números inteiros e 0,5 não é inteiro. Muito bem, vamos passar para o exercício de número 10. Certo? Então, no exercício 10, no item A, escreva um número racional na forma fracionária que represente a parte colorida de azul em cada uma das figuras. Começando no item A pela figura 1, o que eu vou te pedir para que tu acompanhe pelo teu livro, porque eu fiz um pequeno esboço aqui. Então, eu vou fazer algumas conclusões e tu acompanha no teu livro ali, certo? Então, esse quadrado grande aqui, ele é formado por 5 quadrados de altura e 5 quadrados de base. Ao todo, são 25 quadrados para formar toda a figura ali, independente se está pintado ou não. Outra coisa, cada triângulo ali que tu observa, um quadrado é formado por 2 triângulos nesse formato aqui, certo? Então, se nós formos contar os triângulos, já que os quadrados são 25, o total de triângulos seria 50 triângulos. Para representar em forma de fração a parte pintada,
nós podemos contar quantos quadrados pintados estão em relação aos 25 quadrados totais, né? Então, já podemos colocar o denominador aqui, ó, 25, que é o total, e agora vamos ver quantos quadrados são pintados, ou pelo menos o que equivale a quadrado, né? Essa linha inteira aqui, ó, tem 5 quadrados. Conta no teu livro aí que tu vai ver 5 quadrados. Aqui 2 e aqui mais 2. Então, no numerador, eu tenho... Deixa eu escrever um pouquinho melhor aqui. O denominador vai ser 25. Então, total de 25 quadrados. E tudo que está pintado aqui eu vou contar em quadrados. Eu tenho 5 quadrados na horizontal, mais 2, mais 2. Agora, quantos triângulos eu tenho aqui? Verifica no teu livro que essa região aqui eu tenho 3 triângulos, nessa aqui eu também tenho 3, nessa região aqui eu também tenho 3 triângulos, nessa região aqui eu também tenho 3 triângulos, 4 vezes de 3, ou seja, 12 triângulos, mas só que eu tenho que contar em quadrados, cuidado aí, tá? Eu vou colocar 12 triângulos aqui, mas sabendo que cada 2 triângulos formam um quadrado. Então, esses 12 triângulos eu vou dividir por 2 para formar quadrado. Esses 12 triângulos eu consigo formar 6 quadrados. Então, representando em forma de fração, eu tenho 5 quadrados, mais os 4 quadrados aqui, somei esses dois, e mais 12 dividido por 2 dá 6. Tudo em relação a 25 quadrados, né? 5 mais 4, então dá 9, e 9 mais 6 dá 15, sobre 25. Então, a fração ali da parte pintada é como se fosse 15 em relação a 25. Dá para simplificar ainda, dividindo por 5 em cima, por 5 embaixo. 15 dividido por 5 dá 3, 25 dividido por 5 dá 5. A fração da parte pintada na figura 1 é 3/5. Vamos passar para a figura 2, então, no item B, vamos ver o que o enunciado nos pede. No item B, segue a mesma lógica, são ao todo 25 quadrados, né? Confere no teu livro, né? São 25 quadrados ao todo e 2 triângulos montam um quadrado, certo? Mas como tem muita parte pintada aqui, eu acho conveniente a gente pegar, para representar a parte pintada, pegar todos os quadrados e retirar aquilo que não foi pintado em relação a todos os quadrados. Mais uma vez, a gente sabe que o denominador aqui é 25 quadrados e agora a gente vai contar os quadrados retirando aquilo que não foi pintado. Então, eu pego os 25 quadrados menos, vamos ver o que nós vamos tirar, quantos triângulos eu tiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos aqui. Confere no teu livro que essa região em branco aqui tem 4 triângulos. Então, 4 mais 4, 8. E aqui também tem mais 4, 12, 13, 14 triângulos, né? Como eu quero montar cada grupo de 2 triângulos, eu quero montar um quadrado, eu faço essa operação. 14 divido a cada 2 me dá um quadrado. Então, dos 25, eu vou tirar o resultado da divisão de 14 por 2. Vamos lá, então. 25 menos 14 dividido por 2 dá 7. Tudo isso em relação a 25. Eu estou retirando 7 quadrados pintados, montados com triângulos, né? E com quadrados também. Não, só com triângulos, isso. Não, tem quadrado aqui, tá. 25 menos 7, então, dá 18 em relação a 25. A parte pintada no item B é 18 em relação a 25.
os fatores primos de 25 é 5, é o único, né? O fator primo de 25 é 5, então não dá para simplificar com 18. 18 não dá para dividir por 5. Aqui a gente termina o exercício 10. Vamos... Ah, não, tem mais Isso aqui, na verdade, é do item A, né? Esse aqui continua item A, porque o item A pede a parte pintada da figura 1 e a parte pintada da figura 2. Então, aqui está a segunda parte do item A. Vamos passar para o item B. Então tá, no exercício de número 10, item B, é o seguinte: escreva um número racional na forma decimal que representa a parte branca em cada uma das figuras. O que nós vamos utilizar então para representar a parte branca em cada uma das figuras? A gente vai fazer o complemento da fração. Se 3 do total de 5 foram pintadas, então não pintadas na figura 1 são 5 menos os 3 que foram pintados em relação ao total 5. Não precisando desta forma contar, né? 2/5, que a gente já vai transformar em número decimal. Da mesma forma, a figura 2, 18 do total de 25, então eu tenho 25 menos 18 em relação a 25, dá 7 no total de 25. Como é que eu posso transformar em número decimal? Se eu tiver no denominador, por exemplo, ou uma potência de 10, então eu transformo facilmente num número decimal. Outra alternativa seria dividir 2 por 5. Dá para fazer também. Eu vou preferir aqui, ó, multiplicar por 2 embaixo, multiplicar por 2 em cima. Eu tenho 4 e no denominador eu tenho uma potência de 10. Só fazer o processo inverso, né, que a gente estava fazendo nos exercícios anteriores. Eu escrevo 4 com uma casa decimal, fica 0,4. Transformar 25 numa potência de 10 é só multiplicar por 4. 25 vezes 4 dá 100, então 7 vezes 4, 28. Sobre 100, tem que escrever o 28 com duas casas decimais. 0,28. E aqui a gente encerra então o item B, né? O número decimal, 7 sobre 25, o número decimal é 0,28. Vamos passar para o exercício de número 11, bem rapidão. Certo? No exercício 11 nós temos um quadrado mágico, onde todas as colunas somam 30, as linhas também devem somar 30 e as diagonais devem somar 30. Então, a cada quadro que eu vou calculando, daí eu vou dar uma pausa e apagar os meus cálculos aqui para encontrar os posteriores. Então, a ideia é completar 30 nessa sequência, sempre quando estiver faltando um. Observa, se a gente completar aqui, ó, aqui vai faltar 1, e aqui já está faltando 1, eu posso completar. Quando eu completar aqui vai ficar faltando 1 nessa linha, então, e aqui também já está faltando 1, eu já vou ter completado tudo isso aqui, venho para cá, e por último resolvo esse aqui. Então vamos para a primeira expressão aqui. Então, essa coluna aqui tem que dar 30, se eu pegar 30 e descontar esses três valores aqui, me dá um resultado desse aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar 30 menos, vou expressar, como eu tenho o denominador 3 aqui, ó, eu vou expressar o 6 com o denominador 3. Vamos lá, ó, tem que descontar a soma 19 sobre 3, mais 23 sobre 3, e agora a expressão do 6 sobre 3 é 18, né? A expressão do 6 com o denominador 3 é 18, daí eu faço todo o denominador 3 aqui, só para descobrir esse aqui então. 30 menos, abre parênteses, 19 mais 23, 42, 42 mais 18, 64.
dividido por 3. Então, agora eu tenho 30, 60 dividido por 3 dá 20, e 30 menos 20, 10. Descobri, então, esse elemento. Agora a gente vai passar para este elemento. Já vou apagar o quadro ali, se precisar dar uma pausa. Muito bem, então, para descobrir esse elemento, então eu vou descontar da linha 30, que somando tudo tem que dar 30, tenho que descontar 10, 17 terços e 9, que eu já coloquei aqui. Vou escrever tudo com um único denominador, 3. 30 menos 10 vai ser 30 dividido por 3, 17 já está sobre 3, e 9 vai ser 27, tudo isso sobre 3. Então, 30 menos, abre parênteses, 30 mais 17, 47. 47 mais 27 dá 74, tudo sobre 3. Agora, 30 menos 74 sobre 3, vou ter que expressar o 30 em função de 3 também. Fica 90 menos 74 sobre 3, 90 menos 74, o elemento, então, aqui do meio, 16 sobre 3. Vamos encontrar este elemento aqui. Pronto, para encontrar, então, este elemento nessa posição, eu vou descontar 30, que é a soma de toda a coluna, menos esse elemento, 17 terços, menos 7, menos 9, ou seja, menos a soma deles, 7 mais 9, 16. Então, eu tenho 30 menos, escrevendo sobre denominador 3, 17, 16 com denominador 3, eu vou escrever como 48 dividido por 3. Então, aqui está toda a expressão. Eu tenho 30 menos, nem precisa mais de parênteses. Vamos ver, 17 mais 48 dá 65 sobre 3. 65 não dá para dividir por 3. Vamos expressar o 30 como 90 sobre 3. 90 menos 65 sobre 3, o elemento é 25 sobre 3. Então, aqui eu tenho 25 sobre 3. Posso descobrir, então, agora este elemento. Muito bem, então, para descobrir este elemento em branco aqui, que é o único que está faltando na linha, eu vou descontar do valor 30, vou descontar 19 terços, 25 terços e 8. Vou ter que escrever o 8 com o denominador 3. 30 menos 19 mais 25 mais 24 sobre 3 dá 8. Então, tudo sobre 3 aqui. Eu tenho 30 menos 19 mais 25, 44. 44 mais 24, 68 sobre 3. Bom, 30, escrevendo 30 como 90 sobre 3, eu tenho 90 menos 68, tudo sobre 3. 90 menos 68 dá 22 sobre 3. Este é o elemento desta posição aqui, 22 sobre 3. Podemos encontrar este elemento agora. Muito bem, para encontrar esse valor nessa linha aqui, eu desconto 30 da soma de todos. Então, eu já botei os que estão sobre 3, 30 menos, abro parênteses, 23 mais 20, e o 7 eu vou escrever como 21 sobre 3. Então, nós temos 30 menos 23 com 20, 43, com 21, 64 sobre 3. 64 sobre 3, 64 não dá para dividir por 3, transformo 90 menos 64 sobre 3, isso dá 26 sobre 3, é este elemento aqui. Passando para o próximo elemento, pode ser esse.
Muito bem, para encontrar esse elemento, então, desconto 30 da soma dessas linhas, desses elementos. 30 menos 22 mais 26 dá 48. E o 9 eu vou escrever como 27. Tudo isso sobre 3. 30, 48 mais 27, 75 sobre 3. 75 sobre 3 é 25. 30 menos 25. Nós temos o elemento aqui valendo 5. E agora na sequência, 30 menos 6 mais 9 mais 5, para descobrir este elemento, fica 30 menos 6 mais 9, 15, e 15 mais 5 dá 20. Então aqui nós temos 10, encerrando antes de fechar o nosso vídeo. Tchau, valeu!